Agradecemos aí, Flavinha. Deus seja louvado pela sua vida. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 7. Nós vamos ver essa história lá. Lucas capítulo 7, versículos 36 em diante. Que diz assim: E rogou-lhes um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E, estando por trás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhes os pés com lágrimas, e a enxugá-los com os cabelos de sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungi-los com unguento. Quando isso viu o fariseu que tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele: diz ao mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiro e o outro 50. E não tendo eles como pagar, perdoou-lhes ambos. E disse, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E lhe disse Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta regou os meus pés com as lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito me amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Pai, nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, nos oriente por meio da tua palavra, ó Deus, a aprender, ó Deus, a te amar de forma, ó Deus, como esse texto nos ensina, ó Deus, amar muito, ó Deus, porque nós sabemos, ó Deus, o quanto nós somos pecadores, o quanto nós, ó Deus, dependemos do perdão dos nossos pecados. Por isso, ó Deus, nós colocamos diante do Senhor nessa expectativa. Ensina-nos, ó Deus, a te amar muito, ó Pai, como essa mulher fez. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Se eu te perguntasse qual foi a maior loucura que você já fez por amor por alguém, você consegue lembrar? Uma namorada, um noivo, marido, esposa, lembra alguma coisa assim, com muita intensidade que você tenha feito por essa pessoa que você ama? E se eu mudasse essa pergunta e falasse assim, qual foi a última grande loucura que você fez por amar a Deus? O nosso tema do ano de 2021 era amor a Deus, esse amor de Deus. Nós fazemos o que fazemos por amor a Ele. E Ele faz tudo o que Ele faz por amor a nós. Essa palavra tão forte na Bíblia, e esta mulher aqui nos ensina algo poderoso, algo que nós somos desafiados a tentar chegar perto. Jesus traz essa palavra acerca desta mulher com essa sentença tão forte.
esta muito me amou. Se pudéssemos estabelecer aqui um score do seu amor a Deus, qual pontuação que você daria de 0 a 100? Por meio dos seus comportamentos, da sua adoração, da sua devoção, daquilo que você conhece a Deus, qual nota você daria ao seu amor a Deus? Se você estivesse numa reunião como essa mulher, na casa de Simão, que avaliação Deus daria ao seu culto? Pararmos e pensarmos, e tirarmos aqui o máximo de proveito desse texto. É um texto poderoso, riquíssimo, mas eu queria, em nome de Jesus, em alguns breves minutos, trazer aqui algumas provocações para que você pense lá durante essa semana e através do seu pequeno grupo, você discutir isso lá dentro da sua casa com seus amigos. Qual é, ou quanto vale o seu amor por Deus? Já parou para pensar nisso, cara? Que nota você daria para o seu amor a Deus? E mais, que nota Deus daria para o seu amor a Ele? Talvez, para alguns, ao se deparar com esta passagem da Bíblia, assim, olha, eu não consigo chegar perto. Talvez eu não chego nem a amar a Deus, quanto mais muito. Talvez eu goste de Deus. Talvez eu tenha aí um relacionamento de amizade com Deus. Mas amar a Deus e amar a Deus muito, foi esse o grande ensinamento que Jesus traz na Bíblia, fazendo uma espécie de resumo. Nós temos falado isso aqui durante esse ano. Alguém chega para Jesus, Jesus, dá para a gente aí um resumão aí de tudo aí da Bíblia? Fala, olha, ama a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, toda a tua força e todo o entendimento, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Está resumido, faça isso e viva. E a gente tem buscado a cada dia aqui nessa igreja, vamos buscar durante todo o nosso tempo, enquanto estivermos aqui, este amor a Deus. Isso é o mais importante, é o primeiro mandamento. E essa mulher ensina a amar muito a Deus. Que coisa linda, gente. Imagina a gente chegar no céu, e Deus fala assim, Lúcio, você me amou muito, cara. Coisa linda. Gilberto, você me amou muito, cara. Carlinho, você me amou muito, cara. Mayra, você me amou muito. Coisa linda. Foi isso que essa pecadora aqui ouviu. Uma mulher excluída, uma mulher que não foi convidada para estar. Vamos refletir aqui sobre o tema, quem ama muito a Deus. Quem ama muito a Deus, versículo 36, diz que eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que estava à mesa, na casa de um fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Ela, sabendo que Jesus estava em um determinado lugar, ela procurou estar lá. Onde Deus está? Eu quero estar lá. Quem ama muito, faz de tudo para estar perto. Isso faz parte do relacionamento humano nosso. Você que ama muito a sua esposa, você que ama muito o seu marido, você quer estar perto. Você que ama muito o seu filho, você deseja chegar depois de um dia inteiro de trabalho, chegar em casa, abraçar o seu filho, abraçar a sua esposa, porque é um amor que deseja essa aproximação, e essa mulher fez isso, nos ensinou. Nós estamos vivendo um tempo, li numa pesquisa, em que nós temos cerca de 30 a 40 milhões de pessoas desviadas da igreja e provavelmente longe da comunhão com Deus. Essa mesma pesquisa diz que para cada 3 pessoas hoje que confessam a sua fé e que dizem amar a Deus, 2 estão afastadas da comunhão. É um índice muito alto.
Provavelmente muitos que disseram que amavam a Deus, outrora sentada nesse mesmo banco em que você está, hoje, nessa mesma hora, está, sobe lá, Deus onde? Esta mulher quer estar onde Deus está, querido. Igreja, se nós queremos desenvolver esse amor intenso, profundo, verdadeiro, e sermos reconhecidos por aqueles que amam de fato a Deus e muito a Deus, deve ter esse amor no nosso coração, como o salmista diz lá no verso, Salmo 122, verso 1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque a casa do Senhor, naquela época, simbolizava a presença de Deus para Israel. Aonde Deus está, eu quero estar lá, porque lá há plenitude de alegria. Essa mulher nos ensina, invadindo a cena, sem pedir licença, de que a presença de Deus é algo que deve estar em primeiro lugar na nossa agenda. O desejo de estar com Deus. Queridos, nós sabemos, você é crente maduro, você sabe que nós podemos buscar a presença de Deus a todo tempo, porque Ele habita em nós. Aqueles que confessaram a Jesus, aqueles que entregaram a sua vida a Ele, sabe que Deus habita em nós. E é buscarmos essa presença por meio da oração, da leitura bíblica, do nosso louvor em casa, enquanto você dirige, em qualquer momento, mas ter esse coração, essa mente voltada para estar perto de Deus. A aproximação, igreja, é algo fantástico. Estava lendo, estudando sobre essa palavra tão importante no nosso dicionário e na nossa vida. Nós, seres humanos, aliás, não só nós, os seres humanos, os animais de uma forma geral, os racionais e os não racionais, eles têm uma certa dificuldade da aproximação. A aproximação física em nós e nos animais, você pode ver, se não houver uma aproximação emocional anterior, essa aproximação tem uma certa resistência. Você vai ver, qualquer animal, quando o outro chega, ele tende a correr, a fugir. Diante do desconhecido, nós tendemos a nos afastar com medo. E existe esse afastamento, esse distanciamento, existe na nossa mente como uma espécie de proteção que nós criamos, foi criada por Deus. Temos o nosso espaço. Não invada o meu ambiente. Tem muito isso. E aqui em Brasília, então, né? Você mora de frente para o apartamento, o elevador abre, o vizinho vê que você está entrando, ele espera, né? Vai descer. Agora tem a pandemia, né? Como disse aí, de semana passada, tudo é a pandemia, né? Então temos que, é claro, temos que manter o afastamento e tal. Mas isso está no ser humano, de uma forma geral. E o pior é quando esse afastamento físico, ele é acompanhado desse afastamento emocional e extrapola para o afastamento ou distanciamento espiritual. Que é, e que parece ser, no caso desses fariseus. O afastamento espiritual, ele extrapola, porque você pode estar perto, você pode estar junto, pode haver até uma certa aproximação ali, emocional, como Simão, Jesus, vem para minha casa aqui, vou fazer um lanche. Há uma certa um relacionamento com eles. Mas a aproximação espiritual, ela transcende, é por meio de um coração que ama muito a Deus. E aquele que ama muito a Deus, ele não consegue ficar distante de Deus. Onde que Deus está na sua agenda? Pega a sua agenda da semana passada. Se você tem agenda de papel ou digital, dê uma olhadinha lá nos seus compromissos e veja aonde Deus está. Em alguns casos, se Deus está. Permita-me dar um exemplo aqui da minha vida. Eu tenho
uma prática, e muitos de nós já temos falado sobre isso, você que é crente antigo, sabe, o primeiro item da minha agenda de todos os dias está lá, ler a Bíblia, e eu faço questão de anotar na Bíblia, na agenda. Ler a Bíblia. O meu primeiro item, nosso primeiro compromisso deve ser o seu encontro com Deus, cara. A sua busca, estar próximo, estar junto dEle. Não saia do seu quarto, quem sabe não saia da sua cama, a cada manhã, sem a convicção de que você já esteve com Ele, na presença dEle, falou com Ele, entregou a sua vida, o seu dia a Ele. Segunda coisa que nós vamos ver nesse texto, é que além de querer estar junto, próximo, esta mulher nos ensina algo fantástico, querido. Quem ama muito a Deus, não mede esforços para materializar esse seu amor por meio de comportamentos. Tem gente que declara o amor, um amor platônico. Eu amo muito a Deus. Se você fizer uma pesquisa aí na rua, provavelmente você vai encontrar muitas pessoas dizendo que ama a Deus, mas ama a Deus, como isso fica claro e evidenciado? Como você demonstra esse teu amor a Deus? Essa mulher nos dá uma aula de como demonstrar que nós amamos muito a Deus. Ela chega diante de uma situação e rasga todos os seus medos, todos os preconceitos, todas as barreiras culturais, religiosas. Ela não está nem aí, porque o seu desejo, o seu amor é tão grande, que supera todos esses desafios de agenda, de compromisso, de dificuldade financeira, seja lá qual for o problema que você coloca para não chegar perto de Deus. Pastor, eu preciso trabalhar, eu preciso correr atrás, eu preciso defender o meu pão, por isso que Deus não está na minha agenda ali. Você não conhece minha vida. Ela quebra todos esses desafios para honrar o seu amor. Primeira coisa, quem ama muito quer estar perto. Segunda coisa, quem ama muito quer honrar o seu amor, e ela honra através de diversos comportamentos. Ela enfrenta a dificuldade econômica, que talvez para alguns aqui seja o maior desafio desse tempo de pandemia, de país quebrado, economia quebrada, aquela coisa toda, esse discurso todo. Ela não quer nem saber, ela vai lá e leva um vaso de alabastro, um unguento caríssimo, e quebra e derrama nos pés de Jesus. Esse perfume deveria ser derramado na cabeça, mas ela se sente tão pecadora que ela não se dá o valor, não se dá a honra de levar as cabeças, então ela joga aos pés de Jesus. Ela pega aquilo que muito provavelmente ela tem de mais de precioso e unge a Jesus, os pés de Jesus. Simão, nem o óleo, que era mais barato do que o unguento, ele bota na cabeça de Jesus. Um desprendimento econômico. Meus irmãos, uma pessoa que vende o seu corpo como uma pecadora, provavelmente uma prostituta, que tem a venda do seu corpo para conseguir dinheiro, para sobreviver, pega aquilo que ela consegue, aquilo que ela dá tanto valor para sobreviver, e então entrega na sua adoração, mostrando que o seu amor a Deus é maior do que aquilo que ela possui. Aquele que ama muito a Deus não mede esforços para adorar a Deus de forma financeira, material, querido. Às vezes a gente vê tanta dificuldade para umas pessoas ofertarem na casa de Deus. Sinceramente, eu não consigo entender. Por isso que a gente vê uma mulher dessa, como Jesus olha e fala assim, essa me ama demais. Segundo o desafio que ela quebra, e ela
vence o desafio do seu próprio ego. Ela chega por trás de Jesus numa situação humilhante e começa a chorar ali e se derramar na presença de Deus, numa posição de humildade. Às vezes umas pessoas não conseguem demonstrar o seu amor ou que ama muito a Deus, porque nós somos um nível muito alto, pastor. Não dá para a gente se humilhar. Eu estava vendo esses dias uma pessoa contando uma ilustração, um rapaz contando uma história verdadeira. Um rapaz foi cantar na igreja, um hinozinho conhecido, era mais ou menos assim: se eu te humilhar. Não é outra, não. A cabeça dele não estava esse negócio de humilhar, é gato falho o nome, né? Se eu te humilhar, não sei se ele cantou isso olhando para o pastor, para a mulher dele que estava sentada no banco. A dificuldade de nos humilharmos diante de Deus. Alguém já cantou olhando para o espelho aquele hino famoso? Eu esqueci o hino. Pode ser também. Quão grande és tu, minha esposa, olha aí, maravilha. Eu já contei essa, né? Quão grande és tu, quão grande és tu. Tem gente que o ego é tão forte, é tão grande, que ele não consegue se humilhar diante de Deus aqui num culto desse, querido. O que a pessoa do lado vai ver? Eles vão pensar que eu estou em pecado. Se eu chorar aqui, meus irmãos, irmãs, essa mulher nos ensina que ela ama a Deus mesmo, e ela se humilha diante de Deus, e esse tipo de comportamento Deus não despreza, um coração contrito, quebrantado, arrependido. Então demonstre o seu amor diante de Deus, se humilhando diante de Deus. Ela nega o seu próprio ego, ela enfrenta o preconceito. Ela é uma pecadora, o preconceito religioso. Ela enfrenta as dificuldades financeiras do seu tempo, ela enfrenta as dificuldades do seu ego de se humilhar, ela enfrenta o preconceito de ser uma pecadora, mas nada disso impede dela estar diante de Deus e adorar a Deus e honrar a Deus. Queridos, a honra é algo que é falado na Bíblia o tempo todo, e às vezes nós nos esquecemos que nós amamos a Deus, devemos honrar a Deus. E deixa eu abrir aqui um pouquinho mais. Enquanto eu pensava nesse texto, a honra é algo tão forte que às vezes eu penso, aqueles que já passaram de uma certa idade, sabe que os filhos da geração anterior, da nossa geração, a gente carregava uma honra tão grande para os pais, com os pais. A gente tinha uma preocupação em respeitar as autoridades, diferente. Você que é jovem, que está aqui, não se curve a essa geração, a essa cultura de não se submeter às autoridades. Honra teu pai, honra tua mãe, honra o professor que te dá aula. Honra, mostra o teu amor honrando as pessoas. Paulo diz isso lá em Romanos: a quem honra, honra. A quem tributo, tributo. A quem você deve honrar, honre as pessoas, cara. Igreja, eu louvo a Deus por fazer parte de uma igreja madura. Deus seja louvado, de um povo seleto, bonito, cheiroso, né? A nossa igreja é uma igreja que está na capital do país, queridos. É uma igreja diferenciada. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. E e eu vou aqui estender um pouquinho mais. Eu louvo a Deus. Essa igreja, nós temos muitos militares, cara. E o militar, ele sabe honrar, cara. Ele sabe, em regra, por meio da disciplina, que tem um camarada que tem um negocinho a mais que ele aqui, que
que merecem honra, cara. É legal, a gente tem que aprender isso. A gente vê isso não tanto em outros setores. Eu acho mó barato, eu estou no meio dos militares, assim, na igreja nem tanto isso acontece, mas às vezes eu vou fazer uma visita num quartel, aí chega um camarada com um negocinho a mais aqui, sei lá, uma estrelinha, um barquinho, sei lá. Os caras estão ali meio de tal, né, tal, o cara chega e tá, né. Isso é honra, gente. Isso é legal. E aí, às vezes diante de Deus, né, alguns não percebem essa postura que essa mulher tem, que fala assim, eu vou honrar esse camarada aqui porque eu amo ele demais. Eu vou me humilhar diante dele, eu vou chorar diante dele, eu vou derramar esse perfume cheirosíssimo nele, porque ele deve ser honrado, ele é meu Deus, ele me perdoou. Igreja, você que está em casa, a presença de Deus é tudo na nossa vida. Às vezes a gente vê tanta negligência em alguns setores, em algumas pessoas. Honrar a Deus, honre a Deus. O que você tem de melhor para honrar a Deus? Pode ser a sua voz, cara. Flavinha, Deus seja louvado pela sua voz aqui na frente. O que você tem que você pode derramar aos pés do Senhor, cara? Você tem algo, tenha certeza. Então é chegar diante desse que você ama e você oferecer. Infelizmente, na nossa geração, nessa teologia tupiniquim que estão pregando aqui hoje, é uma geração em que vai a Deus para pedir a Deus. A teologia da prosperidade, que eu não vou a Deus para oferecer, eu vou a Deus para receber. E aí, se Deus não me dá, eu também não quero esse Deus. E aí a gente começa a entender essa estatística de tantos milhões de pessoas longe, porque vão a Deus e Deus não dá o que elas querem, porque Deus não mima, hein, gente? Anote isso aí no seu coração. Deus não tem filho mimado. Eu vou pregar isso aqui. Essa teologia da prosperidade está mimando alguns crentes aí. Voltando. Segunda coisa que esse texto nos mostra é que aqueles que amam muito, eles buscam honrar o seu objeto amado. Eles buscam honrar a pessoa amada. Eles buscam honrar ao Deus que eles amam. Qual tem sido o seu nível de honra a Deus? Você que está em casa, que talvez não veio, não foi porque não teve inscrição, talvez não veio simplesmente porque estava frio, não sei. Não veio porque não estava afim, não estou afim de ir. E eu não digo nem vir aqui necessariamente, mas quem sabe você não leu a Bíblia durante essa semana inteira, não buscou a Deus, não adorou a Deus, não honrou a Deus durante a semana, durante um mês, durante um ano. E como a gente pode dizer que ama a Deus? Eu queria, em respeito ao texto, mas também preocupado com o tempo em que nós vivemos, onde nós estamos evitando o culto muito extenso, eu queria encerrar a nossa reflexão, deixando aqui para você esta reflexão, para você pensar lá no seu pequeno grupo, cara. Onde Deus está na sua agenda, cara? Faça uma lista de prioridade de 1 a 10 e veja com sinceridade, cara, de 1 a 10, onde Deus entra. E aí, quem sabe, você vai poder mensurar o seu amor por Deus. As coisas de Deus, os dons que Deus te deu,
as atividades em que nós nos reunimos em nome de Deus, as obras que nós fazemos para Deus, porque nós amamos a Deus. O seu nome consta na relação. Em nome de Jesus. Fica essa reflexão aí no seu coração. Estar onde Deus está. Uma canção antiga que dizia: eu só quero estar onde tu estás. E essa canção que nós vamos entoar agora diz: perto quero estar. A gente faz tantos planos, cara. Eu queria tanto ir para Gramado, eu queria tanto ir para Pirenópolis. Bote na sua agenda: eu quero estar onde Jesus está, cara. Eu quero estar próximo dEle. E ao estar próximo dEle, eu quero honrá-lo com a minha vida. Eu quero derramar esse precioso perfume que Paulo nos vai dizer lá em 2 Coríntios, capítulo 13. Nós temos esse perfume de Cristo. Deixar exalar todo o ambiente, cair por terra toda a religiosidade falsa, medíocre, superficial, protocolar. Eu quero estar para te honrar, Deus. Eu não quero estar porque eu quero estar, porque domingo eu tenho que estar na igreja. Não, isso foi o que Simão fez. Não, eu quero estar porque eu quero te adorar aos teus pés, Deus. E diante desse sentimento, diante desse cenário, desses comportamentos, aquela mulher encontrou a salvação, porque foi esta palavra que Jesus encerra o texto. E talvez aqui estão os desafios para alguns de nós. Jesus não está na agenda, ou se está lá no final, e quando está, Ele não é honrado. Coloque-se diante de Deus agora. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Você sabe cantar esse cântico? Você conhece esse? Eu queria que você chegasse perto dessa mulher pecadora que não tem nem nome. Tente imaginar a cena. Jesus aqui, Ele está aqui, Jesus está aqui. E você está perto dEle, porque Ele está aqui. Mas qual é a sua aproximação espiritual dEle? Tente chegar perto agora o máximo possível. Jesus,